O que é uma prova? No que consiste o direito de produzir provas? As autoridades são obrigadas a produzir as provas que as partes pleiteiem que sejam produzidas em um processo? Eu sou Hugo de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Processo Tributário Confinado. Fazia tempo que a gente não gravava aqui no canal vídeos sobre processo tributário. Resolvi fazer este hoje para tratar da prova no processo tributário. Claro que o tema da prova, ele suscita diversos questionamentos, há inúmeros pontos que podem ser tratados, esse vídeo não vai tratar de todos, mas apenas mencionar alguns deles. Em primeiro lugar, o que é prova? A palavra prova, como acontece com as palavras em geral, ela não tem um único significado rígido, pré-definido, possível para o seu emprego. Ela pode designar várias coisas diferentes, todas de algum modo relacionadas, como acontece com as palavras em geral. Nosso raciocínio se dá por meio de analogias, a formação de conceitos e o uso desses conceitos é sempre baseado em analogias, e isso não poderia ser diferente, o reflexo disso no significado que as palavras têm. Quando a gente fala que alguém vai fazer uma prova de matemática, a prova de geografia estava difícil, que o sujeito vai fazer a prova do terno que ele mandou fazer sob encomenda no alfaiate, que o juiz provou ou considerou provada a ocorrência do fato X ou Y, está provada a culpa, está provada a relação de causa e efeito entre a conduta da parte e o dano que a outra parte sofreu. Em todos esses sentidos, a palavra prova tem uma relação de confirmação, tem uma relação de vou provar a comida para ver se está boa, vou fazer a prova de matemática. Sempre se tem uma remissão, uma referência a algum tipo de confirmação de teste da veracidade, teste da adequação, teste da eficiência daqueles conhecimentos, enfim. Mas em direito, a palavra prova geralmente é usada com três significados bem relacionados. Ou se faz alusão a um meio de prova, eu digo assim, essa foto é uma prova, esse vídeo é uma prova, eu estou falando de um meio, eu estou falando de um documento, eu estou falando de um registro que confirma a veracidade de um fato ou de uma alegação sobre um fato. Então, prova como meio de prova. Prova também pode designar o ato ou a série de atos que consistem em trazer esses meios para uma discussão, para um processo no qual aquele fato é discutido, aquela alegação sobre um fato é discutida. E também prova designa o resultado, que é a convicção de que aquele determinado fato aconteceu. E aqui alguns esclarecimentos são necessários. Primeiro, a rigor nós não provamos fatos. Nós dizemos assim que foi provado o fato por uma economia de palavras. Mas o que nós provamos são alegações sobre fatos. Os fatos não são verdadeiros nem falsos. Eles simplesmente acontecem ou não acontecem. O que pode ser verdadeiro ou falso é uma afirmação. Se eu afirmo que um fato aconteceu, a minha afirmação é verdadeira se o fato realmente aconteceu, se ela corresponde à realidade. E a minha afirmação será falsa se ela não corresponde à realidade. Então, o que pode ser verdadeiro ou falso são as afirmações sobre fatos. Dito isso, e sem incursionar mais aqui em questões epistemológicas sobre prova e verdade, que são da maior relevância, e aqui indico por todos a obra do professor Michele Tarufo, A Prova dos Fatos, ou La Prueba de los Hechos, a edição em espanhol. Por todos deixo aqui a indicação desse livro, que dele se pode partir para toda uma série de obras a respeito do assunto. No Brasil, o que tem sido escrito pelo professor Marcelo Lima Guerra é uma outra referência a respeito de prova e de verdade. Mas na epistemologia também há diversos estudos sobre prova e verdade, não só no direito, mas de uma forma geral. Agora, nesse vídeo sobre processo tributário, queria mencionar apenas duas coisas. A primeira é que prova como resultado, no sentido de convicção, não deve ser vista apenas como o caminho psicologicamente percorrido lá nos neurônios do julgador para se convencer de que o fato aconteceu da maneira X ou Y, ou de que a alegação sobre o fato feita pela parte A ou pela parte B é a verdadeira.
Porque é impossível entrar na mente do juiz para saber isso. Quando se fala de prova como resultado, nós estamos falando de prova como motivação. Quais são os fundamentos usados pelo julgador para chegar à convicção de que aquela alegação sobre fato é verdadeira. E nesse caso, ele precisa explicar, à luz dos elementos constantes dos autos, por que a alegação sobre fatos X e não a alegação sobre fatos Y foi considerada como sendo a verdadeira. Por que ele considerou provada a versão dos fatos da parte A e não a versão dos fatos da parte B? É essa fundamentação que pode ser chamada de prova-resultado. Não a convicção na cabeça dele, mas os motivos que ele põe no papel para fundamentar essa convicção, ou na tela de um computador. E, ainda nesse sentido de prova como resultado e resultado como fundamentação para a crença de que o fato aconteceu da forma alegada pela parte, é importante mencionar a necessidade, sobretudo, de um magistrado apontar por que não aceita as teses rivais. Se diz que o fato aconteceu da maneira X e que elementos de prova A, B e C corroboram isso, e o magistrado entende que não, que o fato aconteceu da maneira não X, da maneira Y, ele precisa explicar, para fundamentar a conclusão de que foi Y, por que não foi a conclusão X. Então, isso inclusive vale para as teorias científicas. Uma teoria está bem fundamentada quando as explicações rivais, as explicações alternativas para o mesmo fenômeno são afastadas. Então, só quando as explicações alternativas para aquele mesmo fato são afastadas, o magistrado pode considerar como provada a versão indicada por uma das partes, porque a versão indicada pela outra foi considerada afastada. Então, muito mais importante do que dizer por que o fato foi considerado como sendo F1, ele tem que explicar por que não esse fato foi F2, 3 ou 4, enfim, os que foram alegados pelas outras partes. Muito mais do que dizer por que ele acha verdadeira a versão que ele acolhe, ele tem que dizer por que são falsas as outras versões que foram dadas pelas partes, que eventualmente tenham se saído perdedoras. Nada mais se trata aqui do que a aplicação do 489, parágrafo 1º, inciso 4 do CPC, também aos juízos de fato, também às partes da decisão que se reportam não só às normas, mas também aos fatos. O juiz também decide sobre fatos, se eles aconteceram ou não. E essa decisão precisa ser fundamentada. E a fundamentação consiste, como diz o 489, parágrafo 1º, inciso 4 do CPC, em dizer por que não se aceitam as teses rivais. Esse é um ponto muito importante de ser destacado. Não cabe apenas ao magistrado dizer, compulsando os autos, a meu sentir, o fato X aconteceu da maneira Y. E ignorar testemunhas, perícias, documentos que tenham sido juntados em sentido contrário. O juiz não pode fazer isso. Ele até pode julgar da mesma forma, no mesmo sentido, mas ele tem que explicar por que as perícias, os documentos, as testemunhas em sentido contrário não são considerados. Por que aquela versão dos fatos não deve ser levada em conta? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é o de que produzir uma prova, esclarecer a verdade num processo, seja ele judicial ou administrativo, penal ou civil, não importa. O que pode mudar de acordo com o tipo de discussão é o grau de rigor que se vai exigir, o grau de certeza que se vai exigir. Mas, em qualquer caso, buscar a verdade é um imperativo do Estado de Direito. É uma imposição do princípio da legalidade. Se o direito se expressa através de normas que prevêem hipóteses e prescrevem consequências que devem ser seguidas se e quando essas hipóteses acontecerem, só é possível aplicar essas normas se nós soubermos se as hipóteses nelas previstas aconteceram ou não. E se há uma discussão sobre se essas hipóteses aconteceram ou não, esclarecer essa discussão não é fazer favor a ninguém, é cumprir a lei, é respeitar o que dispõe a lei e aplicá-la só quando ela realmente for aplicável. Seria mais ou menos como dizer o seguinte, não adianta nada um árbitro de futebol que conhece todas as regras do futebol, mas quando tem um lance polêmico, ele olha para o outro lado e não vê se o jogador chutou ou não chutou o outro, se caiu ou se não caiu, se foi dentro da área ou se foi fora da área, se ele botou a mão na bola ou não. E depois ele vai querer apitar aquele lance sem ter visto. Então, saber o que aconteceu, ou tentar saber o que aconteceu, não é fazer favor à parte A ou à parte B. Tentar saber o que aconteceu é cumprir uma obrigação inerente à necessidade de corretamente aplicar o direito. Vejamos, de que adianta o Código de Trânsito estabelecer que quem dirigir com velocidade acima da permitida deverá pagar uma multa de X
e a pessoa sofre essa multa e diz, mas eu não estava dirigindo com a velocidade acima da permitida, e a autoridade fala, isso não precisa ser esclarecido. Isso aqui é um detalhe, não precisa ser esclarecido. Mas sua decisão é ilegal. Não, não é ilegal, eu estou aplicando o artigo tal do Código de Trânsito. Mas para aplicar o artigo tal do Código de Trânsito, é preciso saber se o seu pressuposto de fato aconteceu ou não. E se diz que ele não aconteceu, e se lançam dúvidas sobre isso, é preciso esclarecer essas dúvidas. Então é isso que deve ser lembrado. Esclarecer a verdade sobre o fato, por exemplo, no processo administrativo tributário, não é fazer um favor para o contribuinte. Existem 4 hipóteses nas quais, se o contribuinte pedir a produção de uma prova no processo, pedir para que se traga uma prova para o processo, esse pedido pode ser indeferido, sem que se viole o seu direito de defesa. Se a prova for ilícita, porque produzir essa prova e trazê-la ao processo implicará violação à própria ordem jurídica, então eu não posso, a pretexto de aplicar o direito, violá-lo. Então, se a prova for ilícita, se ela for impertinente, ou seja, a prova a respeito de uma alegação sobre um fato que não vai influir o resultado do julgamento. Seja ele A, B ou C, não vai mudar nada na conclusão do magistrado, porque ele não é relevante, ele não é pertinente. Se a prova for desnecessária, e ela é desnecessária não quando a autoridade já se convenceu do contrário. Eu já me convenci que você está errado, nem adianta provar nada nesse sentido contrário. Não é nesse sentido, mas no sentido de que a autoridade já se convenceu de que aquele fato ocorreu, como a parte alega, e a parte quer produzir uma prova, a autoridade, não, eu já me convenci, não precisa. Eu já me convenci que você tem razão, que o fato realmente aconteceu como você disse que aconteceu. Não precisa provar mais isso. Agora, se a autoridade ainda acha o contrário, eu acho que aconteceu da maneira B. Mas eu quero provar que foi da maneira A. Essa prova não é desnecessária. Ela é necessária sim. Pode até ser que mesmo produzida, a autoridade não mude o convencimento dela, mas produzi-la é necessário sim. Então a prova desnecessária é aquela que visa esclarecer a verdade sobre uma alegação de fato que a autoridade já considera verdadeira. Então, se a prova for ilícita, impertinente, desnecessária ou impraticável, porque é factualmente impossível ouvir uma testemunha que já morreu, periciar um documento que foi destruído, examinar um computador que a enchente levou. Se é impossível, não se pode fazer. Mas, se a prova é lícita, pertinente, necessária e praticável, ela tem que ser produzida pela autoridade. Decorre do princípio da legalidade, da separação de poderes do Estado de Direito. A autoridade tem o dever de aplicar corretamente a lei, ela tem o dever de cumprir a lei como consequência da legalidade, e nessa condição ela tem o dever de esclarecer o fato. Normas que restringam isso, que violem isso, são inconstitucionais. Norma que diga essa prova não pode ser produzida sem uma justificativa em outros valores acolhidos pela Constituição, como regras ligadas à preclusão, como regras ligadas ao direito de recorrer, mas pura e simplesmente vedar o direito a uma determinada prova é inconstitucional. Então dizer, o fato não está esclarecido, a prova seria necessária, pertinente, lícita e praticável, mas você esqueceu de dizer a qualificação do seu assistente técnico, então não vou produzir a prova. Ou já me convenci do contrário, então não quero uma prova que possa mudar o meu convencimento. É óbvio que decisões desse naipe são nulas por cerceamento ao direito de defesa, por violação ao direito à produção de provas, que é uma consequência, como dito, da própria ideia de legalidade e de Estado de Direito. No processo administrativo tributário, a verdade deve ser buscada pela autoridade sempre e não só quando essa busca leve a uma cobrança maior de tributo. As autoridades, às vezes, têm todo um esforço para descobrir a verdade, quando isso vai levá-las a cobrar mais tributo. Mas quando a descoberta da verdade pode colocar em risco a cobrança e levar ao cancelamento da cobrança, as autoridades preferem fazer ouvido de mercador, fechar os olhos para não descobrir a verdade. E isso é errado. Esse aspecto é equivocado. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de deixar na caixa de comentários o que pensa a respeito dessas questões e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos. Em próximos vídeos continuaremos tratando da temática da prova e de outros temas ligados ao processo tributário. Até lá!